Olá, irmão, a graça e a paz, o tapa na cara que Jesus me deu quando eu era novo convertido. Mudou a minha vida. Isto aconteceu de duas maneiras e eu vou te revelar aqui agora por meio deste vídeo. Até os meus 30 anos, eu ouvia falar da igreja. Ouvir falar é uma coisa. Eu ouvia falar de Deus, mas eu não sabia quem era. Até os meus 30 anos, se você perguntar quantas vezes você entrou numa igreja protestante? Uma ou duas vezes. E com medo, que fique claro. É engraçado que eu vivia muito na igreja católica. E eu não tinha medo de me aproximar da imagem de Jesus crucificado dentro da igreja católica. Eu vivia na igreja católica. Mas duas vezes, eu era garoto que isso aconteceu com os meus amigos ali, me convidaram para ir à igreja, eu fui com muito medo. E aqui você vê a diferença. E aí, com meus já adulto, 30 e poucos anos, passando o momento mais difícil da minha vida, tinha perdido meu trabalho, perdido a minha fonte de renda, porque eu tinha uma vida mais ou menos confortável. E aí fui convidado a ir numa casa de oração em Madureira. E lá tinha uma irmã chamada Irmã Rosa, uma loira de quase 1,80 m. No segundo dia que eu fui levado, eu fui levado pelo Espírito Santo, tinha um irmão pregando. Deveria ter umas 15 pessoas sentadas ouvindo a pregação dele nesta casa de oração. Eu entrei e sentei no último banco e fiquei ouvindo a pregação dele e a minha mente mergulhada em problemas. Porque quando você perde o seu trabalho, né, que é a sua fonte de renda, tudo muda na sua vida. Amigos te abandonam, aquele papo de tamo junto não existe mais. Você mergulha num desespero humano. Para quem é casado, o casamento, na maioria das vezes, se desfaz. O cara não tem dinheiro para. Porque, infelizmente, os casamentos hoje são dados por interesses, né? E eu tava lá e o cara tá pregando, o irmão tava pregando. E aí ele desceu do altar e começou a profetizar na vida de um monte de pessoas. Quando chegou na minha vez, ele voltou. E eu fiquei vendo ele ir em direção ao altar. Quando ele ia colocar o pé no altar, eu pensei veja, eu não verbalizei, eu pensei. Deus falou com todo mundo, mas não falou comigo. Irmão, nesta hora ele voltou. Mas voltou daquele jeito, voltou furioso, irmão. É, o varão voltou furioso, o varão. Hoje eu vejo que não era o varão, era o Espírito Santo para me despertar para a realidade, para o novo mundo, para ter a vida reconstruída. Ali eu só entendo agora. Esse entendimento veio recente, né? Que Deus quebrou a minha vida para reconstruí-la. Aquele vaso foi quem ele usou para me despertar com um tapão por dentro da cara. Como foi esse tapa? Ele veio na minha direção e falou assim para mim, com o dedo na cara: tu é um homem que não tem fé. E falou para mim, foi falando um monte de coisa, mas o que fixou foi essa fala com o dedo na cara: você é um homem que não tem fé. E eu fiquei olhando para ele. Irmão, aquela frase entrou em mim como uma espada de dois gumes, irmão, que penetrou no meu corpo onde nada, nunca, ninguém nunca havia tido acesso, penetrado. Quando ele proferiu essa frase para mim,
Eu fiquei olhando ele se afastar e pensei para mim mesmo: ninguém nunca mais vai falar isso para mim. Veja, eu não fiquei com raiva dele. Eu não investi contra ele. Eu não retruquei contra ele. Porque eu sabia que era verdade. E ali eu prometi de forma inconsciente para Deus: ninguém nunca mais vai falar isso para mim. Tudo bem. Saí dali, fui para casa e falei para Deus: tudo bem, Senhor. Eu vou te servir. Eu vou comprar uma Bíblia. Eu vou comprar uma Bíblia. Vou ler a Bíblia e eu quero ver se o Senhor é realmente tudo isso que dizem do Senhor. Assim, ímpio, cara. Comprei a Bíblia. Na época eu era taxista. Na hora do meu almoço eu parava para ler a Bíblia 5, 10 minutos. E quando eu estava em casa, eu examinava a Bíblia. Sozinho. Para mim eu estava sozinho, né? Mas eu não estava sozinho. O Espírito Santo estava ali como meu professor. E aquilo virou cultural para mim. E aí me mudei do bairro, que era Rocha Miranda, fui para um Engenho Novo e encontrei uma Assembleia de Deus. Eu encontrei não, fui levado à Assembleia de Deus. E passei a frequentar a Assembleia de Deus no Engenho Novo. Porém, ali não tinha o alimento que o meu espírito necessitava, mas eu tinha a palavra. Olha que interessante, ali não tinha o alimento necessário que o meu espírito necessitava para conhecer a Deus e para se fortalecer, para abandonar o meu passado, para cortar qualquer vínculo com o meu passado, de pecado, de erro, de falha, traições e por aí vai. E uma vez eu no culto da igreja, que não tinha a palavra que o meu espírito necessitava, que eu sou muito exigente comigo mesmo, não com o outro, cheguei em casa muito chateado, muito chateado. E comecei a falar. Morava num apartamento sozinho. Na verdade, eu morava com um camarada que jogava bola comigo. Eu tava passando um momento muito difícil, ele me deu uma colher de chá lá. Fiquei um tempo lá naquele apartamento. Eu cheguei em casa, ele não tava. E comecei a falar com Deus, sentei na sala e chorei, 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 chorei. E falando com Deus, chorei, mas falando com o coração mesmo. Quase 20 anos depois, eu lembro perfeitamente Deus falando assim comigo. Abre a minha palavra em Isaías 43 e leia o versículo 25 e o versículo 26. Irmão, abre aspas. Quando Deus está falando com você, quando Deus fala com você diretamente, isso acontece muito comigo, Deus fala diretamente comigo, isso é impressionante. Eu tenho muitas histórias, muitos testemunhos para revelar sobre isto. Eu abri a palavra e encontrei o capítulo 43, eu era novo convertido. Novo, acho que eu não tinha nem um ano de convertido. Um ano e meio por aí. E encontrei o versículo 25 e 26. Olha o que diz o versículo 25. Eu mesmo, sou quem apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Olha o 26. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Me apresente as tuas razões para que eu possa te justificar. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, essa palavra penetrou no meu interior de uma forma devastadora. E eu me concentrei mais no versículo 26. Eu fui entender há pouco tempo agora, o versículo 25 anos depois. Eu mesmo sou quem apago as tuas transgressões por amor de mim. Olha que interessante. Eu te perdoo por amor de mim. E aqui é um ensinamento profundo. Quando você
entende o que Deus está falando. E é muito assim, é muito interessante que você pode levar isso para outras áreas da sua vida, para atender pobres, necessitados, famintos, inimigos, pessoas que falam mal de você, pessoas que não gostam de você, comunidades carentes, como comunidades que o poder público abandonou, onde há muita miséria, onde há muita falta de muita falta de muita falta de oportunidade, que se você não se dedicar àquela galera, eles vão morrer ali, e aquilo ali vai resvalar na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida dos teus amigos, na vida da tua empresa, na vida dos teus netos, e por aí vai. É só você ver hoje o estado do Rio de Janeiro, o Sudeste de forma geral. É só você ver hoje o Nordeste do país, comandado por narco-guerreiros e narcotraficantes. É só você ver hoje por que o PCC é o que é, por que o Comando Vermelho é o que é, por que nós temos trocentas milícias dentro do Estado, por quê? Aquela máxima, cada um com os teus problemas. Imagine se Deus, tu imagine se Deus falasse para nós, cada um com os teus problemas. Eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada a ver com a comunidade de vocês. Vocês me desprezam, se virem. Tu imagina? Então, esse eu mesmo sou quem apago as tuas transgressões por amor de mim, dos teus pecados não me lembro mais. Quando você pega esse versículo, você leva ele para o mundo, por meio de uma sabedoria, uma inteligência, um entendimento profundo da palavra. Aquela favela que você passa todo dia, muita miséria, muita criança descalça, criança sem esperança, família sem esperança, velho sem esperança, homem de meia idade desgostoso, sem esperança. Você tem meios intelectuais, você tem meios espirituais, você tem meios políticos, você tem meios sociais, você tem meios econômicos para ajudar aquela comunidade. Por que você ajuda? É porque ali dentro tem um conhecido seu? Por que você ajuda? É porque ali dentro tem pessoas que você gosta? Por que você ajuda? Porque aquele grupo étnico, você ama eles? Não, é porque você ajuda eles por causa de você. Eu espero que esse entendimento aqui possa verdadeiramente reverberar no seu interior e fazer um reboliço no teu interior. Porque se nós queremos um bairro seguro, uma rua segura, um condado seguro, um país seguro, um povo desenvolvido, nós temos que arregaçar a manga da blusa e servir a esta gente em nome de Jesus. E é o que Deus faz com a gente, é o que Cristo faz com a gente, é o que o Espírito Santo faz com a gente. Ele arregaça a manga da sua blusa e vem nos servir, vem nos acudir, vem mudar a nossa vida, vem nos resgatar, vem nos proteger, vem nos salvar. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui com essa aparência, eu não estaria aqui com essa estante de livro, eu não estaria aqui com essa mentalidade que eu tenho hoje espiritualmente, que ele está desenvolvendo. Não é mérito meu, é mérito dele. Se eu recebi a oportunidade, eu preciso também dar a oportunidade ao outro, inclusive aqueles grupos que eu não tenho prazer. Você precisa dar oportunidade àqueles grupos que você não tem prazer, aqueles grupos que você aprendeu a odiar, aqueles grupos que você aprendeu a ter ojeriza, aqueles grupos que você foi ensinado pelos seus avós, pelos seus pais, pela sua mulher, pelos seus filhos, pelos seus amigos, a desprezar e falar, eu não tenho nada a ver com aquilo lá. Tu imagina se Deus fizesse isso com você e com a gente. Como é que nós estaríamos hoje? Então, esse aprendizado abriu o meu entendimento. Eu preciso ser uma porta de oportunidade, irmão, e não uma porta trancada para que ninguém entre. Eu preciso ser uma porta de oportunidade para que pessoas que queiram se desenvolver, para que pessoas que queiram uma oportunidade, para que pessoas que pensem em transformar e mudar as suas vidas, entre por essa porta. E quem é a porta? Quem é a porta, irmão? Você é a porta. E essa porta é a bandeja que está nas tuas mãos. E o que tem nessa bandeja, varão? O que tem nessa bandeja, varoa? A palavra de Deus. Eu sou um garçom celestial que sirvo a palavra de Deus para estas pessoas. Que você possa meditar, refletir sobre esse versículo 26, 25. Agora o 26. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente.
Me apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Meu irmão, essa palavra entrou na parte mais profunda do meu ser. E eu fiquei sem fala. Senti vergonha na hora. Eu comecei a recobrar as minhas reminiscências, irmão. E ali eu descobri que eu acordava e nem bom dia ao Espírito Santo eu dava. Eu descobri que eu acordava e o meu primeiro pensamento não era Deus. Eu descobri que eu acordava e era como se Deus não existisse. Eu descobri que eu acordasse e era como se a Bíblia não existisse. Eu descobri que eu acordava ou passava o dia inteiro trabalhando e não lembrava de Deus, não lembrava da palavra, não lembrava de ouvir um louvor. Se eu continuasse naquele caminho, com aquela cultura, certamente hoje eu não seria o homem que eu sou. Eu seria mais um religioso povoando a terra. Então, esse tapa na cara que eu tomei, me apresente as tuas razões para que eu possa te justificar. Eu não tinha razão alguma para apresentar. Nenhuma. E ali, eu falei para o Senhor, Senhor, eu estou errado. Eu não tenho nada para te apresentar hoje, ali naquele momento. Falei para o Senhor, eu não tenho nada para te apresentar hoje. Eu passo o dia sem tocar na sua palavra, eu passo o dia sem ouvir um louvor, eu passo o dia sem pensar em ti, eu passo o dia sem imaginar como é a tua pessoa, como é a tua cultura, como é o seu caráter, como é o seu humor, ou seja, é como se o Senhor não existisse. Eu falando para Deus e o meu ouvido ouvindo e testificando que era verdade. Mas eu fiz uma promessa para Deus ali. Falei, Senhor, hoje eu não tenho nada para te apresentar. Mas o Senhor irá me dar força a partir de agora, Senhor. E um dia, Senhor, por meio de ti, pela força que o Senhor vai me dar, a fé, o entendimento, a sabedoria, o desejo de comer a tua palavra, porque tudo pela tua palavra. Um dia, eu vou ter, ainda que a mínima coisa para te apresentar. Por meio de ti, eu terei. Quase 20 anos depois, quando eu olho para mim, irmão, quando eu olho para mim, de boa, eu às vezes não me reconheço. Tamanha mudança, tamanha transformação da palavra de Deus aqui, ó. Porque a vida começa aqui. A vida, a mudança, começa aqui, no abstrato. Começa aqui. Então, quase 20 anos depois, eu vejo verdadeiramente que a palavra de Deus ela é transformadora. Deus diz que a palavra que sai da boca dele, ela não voltará vazia, antes ela cumprirá o ofício para o qual foi enviado. E isso tem acontecido comigo. Eu estou te dando esse testemunho para edificar a tua vida, irmão, em nome de Jesus. Não importa os tapas que você tomou de Cristo, ou está tomando agora. Esse tapa não é para te matar. É para mudar, é para desconstruir a tua vida e reconstruí-la. Ele está desconstruindo a tua vida e está reconstruindo. Só que ele precisa da sua ajuda. Ele está desconstruindo. Como que ele vai reconstruir sozinho? Não, ele vai reconstruir por meio da sua palavra, por meio de você investigar, por meio de você examinar a sua palavra. Deus sempre
quis e quer e sempre terá o desejo de trabalhar com o homem. Sempre. Amém? Que esse conteúdo possa edificar a tua vida. Que esse conteúdo Deus possa falar grandemente com você em nome de Jesus. Que esse conteúdo possa ser um divisor de água na tua vida, porque eu não estou aqui brincando. Eu sou um arauto de Deus, eu sou um representante de Deus, eu sou um ministro de Deus no mundo dos homens. E estou aqui para te servir com a bandeja. E o que tem na bandeja? Não é refrigerante, não é água, não é comida, é a palavra. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toca no sininho, bota um comentário aqui embaixo, concordando ou discordando, concordando ou discordando. Compartilha para tua rede social, não deixa de interagir. Porque se você não interagir, só se inscrever, o algoritmo interpreta que você não gostou do conteúdo. Amém? Que a poderosa mão de Deus possa te encontrar onde você estiver e no estado que você estiver. Confie em Deus, Ele tem o melhor para você. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.